Fala pessoal, tudo bom? Olha, neste vídeo aqui eu vou explicar para vocês a importância das artes, de ter contato com as artes para ter uma vida intelectual boa e realmente desenvolvida, completa. Então já vai dando aí o like aqui embaixo, né? Não deixe de compartilhar o vídeo e de se inscrever aqui no canal Max Cardoso. Bem, olha, muita gente quando pensa em vida intelectual, quando pensa em estudos, né, vai pensar sempre em matérias técnicas, infelizmente, principalmente no Brasil. Ou seja, você já associa estudo com matemática, com física, com português. Por quê? Porque aqui, principalmente, a grande preocupação para estudos é de garantir um bom emprego no futuro. Não é que o bom emprego não seja importante, mas a educação e principalmente, né, a vida intelectual, ela não pode se resumir a isso. A pessoa, ela atualmente, né, quando você vai para a escola, a educação no Brasil, ela basicamente está querendo te ensinar aquilo que você precisa para passar num vestibular ou numa prova de concurso, né? Isso é um erro em vários sentidos, até no sentido prático, né? Porque para isso, então, você não precisava nem pagar um colégio, você pagava um curso preparatório, que inclusive ia ser muito melhor, já que a intenção é só essa. Mas o erro mais grave é uma educação que se resume a isso, a técnica, a objetivo de entrar no mercado de trabalho. Que tipo de ser humano vai ser construído a partir de uma educação dessa? A única coisa que você está formando é um trabalhador, ou seja, você está reduzindo o ser humano a uma engrenagem de uma máquina. A educação não é isso, isso é só uma parte, a parte técnica, ela existe, né, na educação humana, mas ela é só uma parte da educação. A formação intelectual, quem busca uma vida intelectual, né, ele entende, a formação intelectual entende que ela precisa desenvolver o ser humano como um todo, né? A educação verdadeira, ela busca desenvolver a pessoa integralmente. Ela entende como funciona a natureza humana. O trabalho, ele é um âmbito até essencial do ser humano, mas não é tudo. A parte muito importante e é uma das mais ignoradas, principalmente aqui no Brasil, né, para o desenvolvimento humano, é o contato com a arte, com a cultura. Isso é importantíssimo para você desenvolver a sua vida intelectual e até como pessoa, como ser humano. A arte, ela é o modo mais simples e universal de ensinar. E é também por isso que ela é o modo mais eficaz para ensinar. Tanto é assim que como que você ensina as crianças? Como que as crianças aprendem? As crianças, elas vão aprender principalmente ouvindo histórias, vendo imagens, vendo figuras. Você nunca vai começar com uma criança falando para ela teorias. Você não vai ficar ensinando para uma criança teorias. Então, isso, né, que está muito claro para o ensino infantil, depois, conforme vai passando o tempo na educação, parece que isso aí vai se perdendo. Essa noção da arte como algo que ensina de verdade, e ensina muito bem, né, parece que isso aí vai se perdendo na educação com o passar do tempo. No entanto, há âmbitos, há partes dentro do ser humano que só vão ser desenvolvidas, elas só vão ser tocadas por obras de arte, por obras artísticas. O uso da arte, né, que eu estou falando aqui, né, arte que eu estou usando aqui, eu estou falando aqui no sentido amplo, tá? Ou seja, música, pintura, escultura, teatro, literatura, arquitetura e até cinema. O filme é poderosíssimo para ensinar coisas, principalmente na cultura atual. Normalmente, quando as pessoas buscam a educação lá no início, né, como eu estava dizendo, você até faz com que as crianças tenham algum contato com a arte, mas de modo muito pobre
e sem método nenhum, a coisa fica meio até caótica. Agora, depois que a criança é alfabetizada, você para, né? Ela vai parando de ter contato com a arte, você vai parando de desenvolver essa parte artística do ser humano, né? Principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a parte artística, em geral, óbvio que há exceções, mas em geral nas escolas não é desenvolvido nem o mínimo. E fica meio que infantilizado. Essa parte artística no brasileiro, geralmente, ela fica meio infantilizada. Em outros países do mundo, você tem mais educação da parte artística, bem mais do que aqui. Muito menos do que era antes lá fora, tá? Mas aqui a gente não tem nada. Eu acho um absurdo a pessoa terminar o ensino médio e ela não teve contato com os grandes compositores. Ela não sabe o mínimo de teoria musical. Não conhece as principais sinfonias, aqui só para dar um exemplo de um tipo de música clássica. Né? A gente precisa entender que cada parte da música tem sentido, que representa algo. Né? E hoje você sai, você termina aí o que se diz, né, que seria uma educação básica, mas você não sabe o básico da música. Você não tem contato com as pinturas famosas, dos grandes quadros, dos grandes pintores de diversas épocas. Você não aprende como que se produz uma pintura, uma técnica básica de perspectiva, de luz, de sombra, né, dentre várias outras coisas. Todas essas coisas, elas são linguagens. São linguagens que uma vez que você aprende, você não esquece mais. Toda vez que você ouvir uma música clássica, você vai compreender o básico. Quando você olha uma pintura, você vai conseguir reconhecer que há muitas coisas ali. Mas para isso você precisa aprender esse básico. Tá? Mesmo com a arquitetura. Né? A pessoa sai da escola sem ver os grandes monumentos da humanidade. O esplendor das catedrais medievais, a grandiosidade das basílicas. As pessoas não sabem reconhecer a arquitetura dos lugares. Eu vejo, quando vão se ensinando, né, tipos de escolas, né, as épocas das artes, como que a arte vai se desenvolvendo, mas não se usa as imagens. Ainda mais agora que a gente tem tecnologia, imagens com alta definição. Né? Você quer ensinar o que é o gótico para alguém, o estilo gótico, né? Você fala tanto dos estilos. Mostra para a pessoa a Catedral de Colônia. Né? Ali é o gótico encarnado, você vai entender, não precisa nem explicar muito. Depois que você vê a Catedral de Colônia, você vai entender o que é o gótico. Dá uma impressão, uma sensação, né, tão forte. Isso tem que ser muito aproveitado na parte da educação. A gente não pode deixar de mostrar essas coisas para as pessoas. A gente não tem, contato com as grandes obras literárias, né? Os grandes autores da literatura mundial, ainda que fossem textos curtos, mas nem isso. Não se ensina a interpretar poesia, a compreender metáforas, narrativas simbólicas. Nada disso é falado. Gente, isso é um erro, isso é um vazio na formação humana do brasileiro muito grave. Muito grave. Você ser incapaz de entender um texto poético, de compreender as metáforas utilizadas, a linguagem mitológica, simbólica das narrações, isso é um erro muito grave. Isso, inclusive, dificulta a sua experiência com o real. Por isso é importante de você ter contato com os grandes clássicos da literatura, para você ter contato com experiências humanas que você provavelmente não vai viver na sua vida, mas vai expandir o seu horizonte. A literatura, ela tem muito esse poder de como se você estivesse vivendo aquilo que você está lendo. Então ela expande o seu horizonte de consciência, o seu horizonte de experiências possíveis. Porque você vai viver experiências do passado, de lugares distantes, experiências heróicas. Você abre o imaginário para a pessoa, para outras possibilidades que talvez sozinha
e só olhando as pessoas ao redor dela, ela nunca ia pensar. Isso é muito importante, isso é essencial. Não há vida intelectual verdadeira sem isso. Sem isso. Outra coisa também que não se tem, né, o contato com esculturas famosas, ao menos que fossem as imagens. Eu falei, a gente tem agora a facilidade de você conseguir uma imagem em alta definição, mas não se aproveita nem sequer isso, né? Quem mora nas grandes cidades ainda tem uma vantagem, né, de estar aí, se você ficar atento às exposições, porque há exposições boas de vez em quando, só que elas são muito mal divulgadas, né? Então às vezes a pessoa não fica nem sabendo. Então se você mora em uma grande cidade, fique atento, né? Você que é pai, você tem que correr atrás disso, ficar atento a isso, né? Você tem que se organizar em grupos para poder um avisando o outro, porque os pais são os primeiros educadores dos filhos, né? Você não pode terceirizar a educação do seu filho, né? Não culpe só o colégio, não. Você também pode fazer muita diferença nisso. Eu me lembro quando eu estudava no colégio, eu não gostava nada da aula de artes, né? Eu achava um negócio chato e sem sentido. E aí um dia teve uma excursão do colégio para o Museu Nacional de Belas Artes do centro do Rio de Janeiro. E ali estava uma exposição de Monet. E aí eu estava ali, eu devia ter ali uns 11 anos, né, mais ou menos, e diante de um quadro grande do Monet, né, eu ficava olhando aquilo ali, era um pintor, ele é um pintor impressionista, então você, olhando de perto, você só vê os pontinhos, né? Eu olhava ali aqueles pontinhos, eu não entendia nada. E aí no chão estava marcado assim um lugar para você, da onde você podia ver o quadro. Aí eu fui me afastando do quadro até chegar naquela marcação no chão. E aí quando eu cheguei naquela marcação do chão, o quadro de repente tomou vida, assim como mágica, né? Como se fosse algo mágico, surgiu assim uma paisagem belíssima, cheia de detalhes. Eu fiquei assim extasiado, eu fiquei impressionado com aquilo. Sabe, foi uma experiência transcendental, eu diria. Foi a minha primeira experiência com arte, de verdade. Ali eu comecei a entender o que era arte. Aquilo que eu não conseguia, que era impossível ver de perto, que de perto você só via os pontinhos, e de repente se tomou forma diante dos meus olhos. Aquilo foi uma experiência assim, que eu nunca mais esqueci. Eu lembro que eu fiquei ali muito tempo olhando, impressionado com aquela experiência que eu tive. Depois quase me perdi do grupo do colégio, tive que ir atrás. Mas aí depois, quando você volta para a escola, na aula de arte, a mesma chatice de sempre. Aquela semente que foi plantada, daquela experiência que eu tive com o quadro de Monet, e nunca mais me esqueci, ela só foi ser desenvolvida, essa semente só foi crescer muito tempo depois, porque eu busquei. Que eu mesmo tive que buscar aprender sobre arte. Teve uma outra vez também no Rio de Janeiro que uma exposição que tinha uma réplica da Pietà de Michelangelo. Eu me lembro quando eu me aproximei daquela escultura, foi também uma experiência assim transformadora. É algo assim tão comovente o que você sente naquele momento que você olha a escultura, assim, é impossível você ficar indiferente. E dava uma paz ao mesmo tempo. E a vontade que você tinha era de ficar ali, do lado da Virgem Maria, segurando o corpo de Jesus. Você queria ficar ali. Você não sentia o tempo passar mais. A vontade que você tinha era de ficar fazendo companhia para Maria. Mesmo naquele sofrimento, mas um sofrimento redimido, um sofrimento redentor. A arte, o belo, eles têm esse poder, essa capacidade transformadora. Sabe? Mesmo que você não tenha a possibilidade de estar diante de uma escultura dessa, porque é diferente de fato, tá? Você experimentar a arte ao vivo, assim, de perto, é realmente algo muito diferente. Mas pelo menos, mesmo que não seja ao vivo, busque imagens, imagens. Viva essa experiência através das imagens também. Hoje é muito mais fácil de conseguir do que antes.
E se você puder ter a experiência de ir a um teatro, um balé, uma ópera, uma orquestra, são experiências tão vivas, né? Mesmo uma orquestra, você sente o som de cada instrumento. Ela não é só uma experiência sonora, é uma experiência física também. Você sente a vibração do som com o corpo todo. A gente não pode privar as pessoas dessas experiências, que é isso que está acontecendo nesse país. A arte, ela é um instrumento excelente, se não for o melhor, para levar as pessoas a um contato com o transcendente, através do belo, através da beleza. O belo é um grande sinal que aponta de modo muito claro para a existência de algo além desse mundo, né? De algo mais verdadeiro, de algo mais perfeito. A arte, através do belo, ela aponta para a eternidade, para algo eterno, para algo infinito. Ela tem poder de mostrar a realidade sob uma luz muito diferente. E ela consegue até redimir o sofrimento. Até o sofrimento, o belo, a arte consegue redimir. Ela consegue redimir todas as realidades que ela toca. A sensação que você tem depois que você tem contato com uma obra de arte verdadeira, até mesmo um bom livro, você sai dessa experiência purificado. Você se sente transformado, fortalecido para encarar as dificuldades do dia a dia. Se você aprender pelo menos o básico das artes, essas experiências vão ser muito mais ricas para você. O seu olhar vai ser diferente. A sua compreensão dessas obras de arte vai ser muito maior. Desde a música até mesmo um filme. Tá? E aqui eu deixo até uma dica muito boa, que é aquele documentário do Roger Scruton, que se chama Why Beauty Matters? Por que a beleza importa? Ou por que a beleza é importante? Dê uma buscada aí, vale muito a pena assistir esse documentário. Ele também tenta fazer, através do documentário, experiência com a arte, Então não deixe de buscar, se você ainda não viu, é excelente, tá bom? E comentem aqui a experiência de vocês com a arte, se no colégio de vocês essa experiência foi boa, no meu não foi, se te ensinaram o básico aí da arte, ou se você teve que aprender sozinho, se você está buscando ainda aprender sobre a arte, Comenta aqui, deixa aqui no comentário, muito bom ler o comentário de vocês e poder responder também. Depois eu quero fazer um outro vídeo falando a importância do contato com os clássicos, tá? De todos esses tipos de arte que eu falei, até citando algumas obras, dando umas dicas aí para vocês, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o like aqui embaixo, de compartilhar e se inscrever no canal. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.